Muitas mulheres optam por deixar de menstruar, e dos métodos disponíveis para isso, o mais comum é o uso contínuo das cartelas de anticoncepcional, sem fazer as pausas. Eu vou explicar nesse vídeo sobre os benefícios e a segurança desse método. Já está comprovado que a menstruação não é fisiologicamente necessária. Algumas poucas mulheres gostam da percepção de menstruar por perceberem que estão ciclando e estão saudáveis, mas para a maioria a menstruação é um desconforto que pode ser eliminado. Em relação à segurança do uso contínuo das cartelas de anticoncepcional, ela é a mesma, é igual a fazer as pausas. Usar anticoncepcional tem sim alguns riscos, que de modo geral são bem poucos, mas toda mulher deve ser avaliada individualmente pelo ginecologista, especialmente sobre o risco de trombose, que é uma preocupação de muitas mulheres. Eu tenho outro vídeo aqui no canal bem detalhado em que eu falo bastante sobre isso, e essa não é uma situação que muda o fato de usar a pílula de forma cíclica, ou seja, convencional, fazendo as pausas, ou contínua. E emendar as cartelas tem vários benefícios, que para muitas mulheres são vantajosos. Os principais benefícios de não menstruar são a redução daqueles sintomas relacionados à própria menstruação ou ao período perimenstrual, ou seja, o excesso de fluxo menstrual, a cólica, a TPM e dor de cabeça, enxaqueca, que para muitas mulheres está relacionada ao período perimenstrual. Tudo isso melhora muito, cessa totalmente ou melhora bastante quando a mulher deixa de menstruar. E existem também alguns outros benefícios, como por exemplo a redução do risco de câncer de alguns órgãos ginecológicos, como por exemplo o câncer de ovário e de endométrio. O uso contínuo do anticoncepcional também não impacta na fertilidade, isso é muito importante dizer. O que acontece é que a mulher que usa a pílula durante muitos anos, seja de forma contínua ou fazendo as pausas, ela pode, ao parar, demorar um pouco mais para retomar os ciclos menstruais normais. Mas, depois de 6 a 12 meses, a taxa de gestação, de concepção, é igual em relação às mulheres que não usavam pílula. E o mais importante de tudo a esclarecer para a mulher que pretende emendar as cartelas é que, apesar de modo geral, isso ser seguro, não ter problema, o que pode ter é efeito colateral e muitas mulheres não se adaptam a essa forma. Por quê? Elas podem sangrar. Então, uma minoria das mulheres realmente fica ótima ao longo de meses ou anos, emendando as cartelas sem ter nenhum sintoma. Porém, a maioria vai ter principalmente o chamado sangramento de escape. Esse sangramento é aquele que acontece mesmo enquanto a mulher está tomando os anticoncepcionais. Ele frequentemente é pequeno, é um fluxo escasso, que geralmente não dá cólica, porém tem a grande desvantagem de ser imprevisível. Ou seja, quando a mulher faz a pausa da cartela, ela sabe quando vai estar menstruada. A mulher que está emendando as cartelas frequentemente tem esse sangramento de forma recorrente. Então, não tem como saber se você vai ficar ótima ou vai ficar sangrando sem testar. Então, se a mulher quer tentar esse método e foi avaliada pelo ginecologista, não tem outros riscos de usar o anticoncepcional, ela pode sim tentar emendar as cartelas, seja de forma persistente, todos os meses, seja em algumas situações específicas, porque ela vai viajar, porque não quer estar menstruada em determinada situação, ou para atletas, em situações específicas. Mas o que acontece é que o efeito colateral pode acontecer. O sangramento de escape, como eu falei, é o mais comum, e também algumas mulheres, depois de emendarem algumas cartelas, passam a ter sintomas como se fosse de TPM, começam a ficar inchadas, com algum desconforto nas mamas, e aí o fato de fazer uma pausa alivia também esses sintomas. Em relação ao sangramento de escape, é muito importante que a mulher tome o anticoncepcional todos os dias no mesmo horário, sem variar muito, porque se ela esquece ou se varia muito o horário, isso aumenta muito a chance de escapar. Existem algumas medicações que podem ser usadas na tentativa de tentar diminuir esse sangramento de escape. É importante ela saber que o fato de estar sangrando não diminui a eficácia do anticoncepcional, ou seja, se ela toma todos os dias certinho, sem esquecer, a eficácia é a mesma, apesar do efeito colateral. E para algumas mulheres, infelizmente, esse sintoma é tão intenso que impede essa forma de usar o anticoncepcional. E caso você já não conheça, eu convido a visitar o nosso canal do YouTube, que tem vários outros vídeos também sobre anticoncepcionais, outros temas ginecológicos e relacionados à saúde da mulher e gestação. Um abraço.